Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Vamos começar então a nossa aula de contabilidade. Hoje nós falaremos sobre demonstração do resultado do exercício. O que é demonstração do resultado do exercício? Demonstração do resultado do exercício é aquela que apura as receitas e as despesas da entidade. A gente sabe que uma entidade, ela tem que ter, uma empresa, né? Uma empresa, ela tem que ter lucro para funcionar. Ela pode ter prejuízo, mas a intenção de todo empresário é obter o quê? É obter lucro, ou seja, ter receitas maiores do que as despesas. E tem que ficar muito claro para o concurseiro que as receitas e despesas que uma entidade obtém, elas são apuradas em duas demonstrações. E que demonstrações são essas? Vamos ver se você lembra de cabeça. Quais são? Uma é a demonstração do resultado do exercício, a outra é a chamada demonstração dos resultados abrangentes. O que é a demonstração do resultado do exercício, que é o que nos interessa? A demonstração de resultados abrangentes é outra aula que, se cair no seu concurso, já vai estar postada no site. Nós fizemos uma aula muito boa sobre esse tema, mas a gente está falando sobre a demonstração do resultado do exercício, que é aquela demonstração em que você pega todas as receitas e pega todas as despesas da entidade e compara. E aí, se tiver receitas maiores do que despesas, lucro. Se tiver despesas maiores do que receitas, prejuízo. Simples como isso. E a gente sabe que as receitas e despesas de uma entidade, elas são reconhecidas através do chamado regime de competência. Ou seja, as receitas e as despesas, elas acontecem independentemente de pagamento ou recebimento. O que a gente considera para apuração das receitas e despesas é o fato gerador. Então, aluguel, por exemplo. Você teve lá um aluguel em janeiro. Você alugou a sala em janeiro, você não pagou nada. Passou lá 31 de janeiro, você está devendo um mês. Por quê? Porque você usou. Então, quando passou esse mês, você vai lançar a despesa de aluguel. A mesma coisa para receita. Vendi uma mercadoria. Beleza. Só o fato de eu ter assinado um contrato de compra e venda não aconteceu nada. Não houve transmissão da propriedade, né? A gente fala que na receita de venda, geralmente a gente reconhece a receita com a chamada tradição, que é a entrega da mercadoria para o comprador. Então nós já vimos vários desses assuntos, só estamos relembrando o que a gente já estudou, né? Esse artigo 177 que nós já falamos, que a escrituração ela registra as mutações segundo o regime de competência. Nós explicamos como que você transfere esse lucro para o PL, né, para conta lucros ou prejuízos acumulados. Nós explicamos também o conceito de receitas, o conceito de despesas, e nós começamos a falar sobre a estrutura da DRE. Você tem que saber que existem basicamente duas DREs, né, que você tem que saber para a prova. Já não bastasse a dificuldade que é saber uma, agora você tem que saber duas. Por quê? Porque a estrutura do CPC 26, o CPC 26 trata da apresentação das demonstrações contábeis. A estrutura do CPC 26 ela é ligeiramente distinta da estrutura apresentada na Lei 6.404. Só que, para efeitos de concurso, nós vamos começar estudando pela estrutura da Lei 6.404. E aí, quando nós estivermos craques na estrutura da Lei 6.404, a gente vai aparar as arestas e ver a diferença que foi estabelecida pelo CPC 26, a apresentação das demonstrações contábeis. Então, vejam só, o artigo 187 fala: a demonstração do resultado do exercício discriminará. Aí o item 1 fala: a receita bruta de vendas e serviços, as deduções das vendas, que é o IPI, é a receita bruta mais o IPI. Depois disso, você vai chegar, o IPI, a gente falou que ele é um imposto por fora. E a gente falou também, eu não lembro agora se a gente falou, mas acho que a gente falou, de uma decisão importantíssima proferida pelo Supremo Tribunal Federal lá em 2015, que falava o seguinte: a Lei 4.502, que trata do IPI, ela fala o seguinte: olha só, a base do IPI é tudão.
Como diz lá o professor de legislação, né, o Wilson. É tudão. Ou seja, você pega o que você tiver e aplica a alíquota do IPI, é por quanto você vai, é o valor do seu IPI. Só que o Supremo Tribunal Federal, em 2015, chegou e falou assim, olha só, não é bem assim. Num processo com efeito inter partes, o Supremo Tribunal Federal chegou e falou, olha só, a base do IPI é o seguinte, você vai pegar a receita bruta e se tiver desconto incondicional, você vai ter que retirar. Você vai ter que retirar. Só que naquela ocasião, lá atrás, essa decisão do Supremo ela tinha efeito somente inter partes. Embora tivesse sido reconhecida a repercussão geral, ou seja, né, que aquele caso ele devesse ser aplicado para os mais de não sei quantos mil processos que tramitavam no judiciário sobre esse tema, não obstante essa decisão, o Senado Federal chegou lá em março de 2007 e editou a resolução número 1/2017, que fala o seguinte, que fala: é suspensa, nos termos do artigo 5210 da Constituição Federal, a execução do parágrafo 2º do artigo 14 da Lei 4.502, com redação conferida pelo artigo 15, tal, declarado inconstitucional por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do recurso extraordinário tal, apenas quanto à previsão de inclusão dos descontos incondicionais na base de cálculo do IPI. Então, pessoal, hoje, se tiver uma questão de prova e essa questão tiver lá, fala assim, olha, a alíquota do IPI é 10%. Você tem receita bruta de 100 mil. E você tem desconto incondicional de 10 mil. O que você vai fazer? Vai pegar os 100 mil, tirar os 10 mil, vai encontrar uma base de cálculo de 90, e aí sim você vai aplicar os 10% do IPI. Esse é o posicionamento recente de acordo com o Supremo Tribunal Federal. E aí, a outra decisão que nós tivemos foi essa, que fala do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, que era o seguinte, nós explicamos também na última aula, aqui ó, a receita bruta de vendas aqui embaixo de vermelhinho, depois você tem alguns tributos que são chamados tributos por dentro, entre eles o ICMS, PIS/COFINS e ISS. E aí, sobre a mesma base de cálculo praticamente, né, para efeitos de prova, você aplicava esses 3 tributos, para efeitos de prova, pessoal. Porque se você olhar o ICMS, ele tem uma base de cálculo específica que está lá na Lei Candir, Lei Complementar 87. Se você olhar PIS/COFINS, eles têm base de cálculos que estão previstos em suas legislações próprias. Se você olhar o ISS, ele tem uma base de cálculo que está na Lei Complementar 116. Então, cada tributo tem a sua previsão para a base de cálculo. Beleza? Então, para efeitos de prova, você pegava a receita bruta de vendas que a questão ia dar e aplicava todos esses tributos por dentro. Agora não. Agora você vai ter que calcular primeiro o ICMS e depois você vai ter que calcular o PIS/COFINS abatendo o ICMS. Beleza, pessoal? Entendido? Então aí nós falamos todos esses assuntos e nós falamos quais eram as deduções da receita bruta que nós tínhamos. E nós já vimos aqui o segundo. Vamos lá. Nós já vimos as devoluções, nós já vimos os abatimentos, nós já vimos os descontos, nós já vimos os tributos e agora a gente vai ver um outro, que é o chamado ajuste a valor presente. Galera, o ajuste a valor presente, ele também tem que aparecer lá como uma dedução da receita bruta. Como que funciona isso, Gabriel? O que a Lei 6.404 fala? Cadê? Vamos lá.
A Lei 6.404 fala o seguinte, fala assim, que quando você tem operações de longo prazo, o que você deve fazer? Você deve ajustá-las a valor presente, ou seja, como as suas operações de longo prazo, elas têm efeitos financeiros, né, efeitos de juros embutidos, o que você tem que fazer? Você tem que trazer a valor presente, e trazer a valor presente é descontar o chamado fluxo de caixa. É você pegar o montante que está lá na frente e trazer para valores de hoje, como se fosse uma operação à vista. Então isso é trazer a valor presente. Por quê? Porque existe uma característica qualitativa da demonstração contábil, que está prevista no CPC 00, que é chamada de comparabilidade. Então, se você pegar demonstrações contábeis de entidades do mesmo setor, você tem que ser capaz de comparar as operações entre elas. Só que se essas operações estiverem mascaradas por operações financeiras, operações de juros, a comparabilidade ela vai ficar prejudicada. Estão entendendo, pessoal? Então, por isso que surgiu o ajuste a valor presente, que é um pronunciamento contábil específico, que é o chamado CPC 12. Estão entendendo? Então, vejam só, o ajuste a valor presente, ele trata justamente disso. A Lei 6.404 fala, olha só, se você tem elementos de longo prazo, você sempre traz a valor presente. Agora, se você tem elementos de curto prazo e nessas operações de curto prazo houver um chamado efeito relevante, e como efeito relevante, você entenda, relevância é uma característica qualitativa das demonstrações contábeis também, que é aquela característica qualitativa que pode influenciar as decisões tomadas pelos usuários. Então, uma informação relevante é aquela que pode influenciar a decisão tomada por usuário. Então, no curto prazo, se essa operação que estiver mascarada com juros, tiver uma operação de curto prazo, mas que seja a prazo, né, obviamente, e ela seja relevante, então você vai ajustar também a valor presente. Então, vejam só. Ajuste a valor presente. No longo prazo, para ativos e passivos, você aplica sempre. No curto prazo, para ativos e passivos, você vai aplicar quando? Se houver efeito relevante. E como efeito relevante, você vai entender aquela informação que puder fazer diferença nas decisões tomadas pelos usuários. Então, beleza, já explicamos o que é o ajuste a valor presente. E na demonstração do resultado do exercício, o que acontece? Se você vendeu você vendeu uma mercadoria, vamos supor. Está lá na receita bruta de venda. Você vendeu uma mercadoria por 1 milhão. A prazo. E dentro desse 1 milhão, está uma única operação e essa operação é relevante. Tem juros de 300 mil. Ou seja, é 700 mil relativo à mercadoria e 300 mil relativo a juros. O que você vai fazer? Na contabilização, ou você vai reconhecer por 700 mil direto, ou você vai reconhecer a receita bruta aqui e fazer a chamada conta ajuste a valor presente sobre clientes, que é justamente para você demonstrar essa operação líquida de juros. E aí você vai colocar aqui 300 mil reais
Ah, Gabriel, mas como que eu contabilizo o ajuste a valor presente? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Suponha que nós tenhamos aqui uma venda no valor de 11.200 e juros conhecidos de 1.200. Supondo que essa venda foi a prazo e que ela tem efeito relevante. Então, como que nós vamos contabilizar isso? Vejam só. Nós vamos abrir aqui a conta. Nós vamos abrir aqui a conta clientes, receita bruta de venda, ajuste a valor presente sobre clientes, que é uma conta de despesa, ajuste a valor presente a apropriar. Isso aqui já é CPC 12 misturado com DRE. Nós estamos falando de Lei 6.404, demonstração do resultado do exercício, CPC 12, lançamentos contábeis, regime de competência, são vários assuntos em um só. E aqui, receitas financeiras. Então vamos lá, contabilizando. O que aconteceu? Nós vendemos por 11.200 e temos juros conhecidos de 1.200. Então o que a gente vai fazer? Clientes, que é uma conta do ativo, está aumentando. Então vamos aumentar clientes. 11.200. A contrapartida é a conta receita bruta de vendas, que nós lançaremos aqui. 11.200. Beleza. Aí o que aconteceu? Nós tivemos que essa operação é relevante, então nós temos que reconhecer o chamado ajuste a valor presente. Então vamos lá. Ajuste a valor presente sobre clientes, né, no valor dos juros, que é a conta de despesa, no valor de 1.200. E ajuste a valor presente a apropriar no montante de 1.200. Então vejam que a nossa DRE ela vai ficar assim, ó. Receita bruta de venda 11.200. AVP sobre clientes 1.200. Estão entendendo, pessoal? Sim ou não? E aí, conforme o transcurso do tempo, conforme o tempo vai passando, deixa eu só mostrar mais uma coisa. Além disso, o seu balanço ele vai estar assim, ó, lá no balanço patrimonial. Você vai ter aqui a conta clientes, 11.200, e vai ter aqui ajuste a valor presente a apropriar 1.200. Estão entendendo? Sim ou não? E aí o que acontece? Passou um mês, o que você vai fazer? Você vai lançar ajuste a valor presente a apropriar 100, vai diminuir, e vai lançar receita financeira 100. Estão entendendo, galera? Passou mais um mês, você vai lançar mais 100 aqui e vai lançar no resultado também
mais 100 de receita financeira. Então, o que você está fazendo, basicamente, é tirar o efeito financeiro da receita bruta de vendas e jogar isso para a conta correta, que é a conta receita financeira, porque você teve uma receita financeira. A receita de venda é uma receita operacional e não uma receita de venda. Por isso que surgiu o ajuste a valor presente. Então vamos ver como é que isso cai. Olha só. Auditor fiscal da Receita Estadual do ICMS Rio. Essa questão ela foi uma questão do concurso de 2009 a 2010, não me lembro. E fala o seguinte. A Companhia Esmeralda apresenta os seguintes saldos referentes ao ano de 2008. Vendas brutas, 90 mil. E Imposto sobre Operações Financeiras, IOF, 10 mil. Imposto predial da fábrica, 5 mil. Comissões de venda, 4 mil. Devolução de venda, 2 mil. Devolução de compra, 6 mil. IPI na compra, 20 mil. ICMS sobre venda, 20 mil. AVP das duplicatas a receber de clientes, 8 mil. AVP de contas a pagar, 1.000. Considerando que a Companhia Esmeralda não é contribuinte do IPI, mas é contribuinte dos impostos estaduais e municipais, e considerando que ela adota o CPC 12, assinale a alternativa que indica o valor da receita líquida apurada em 2008. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa demonstração do resultado do exercício. E aqui, Gabriel, essa questão é da FGV. Mas isso aqui vai cair em qualquer banca, porque conhecimento ele não se divide por banca. A banca X ela pode ter uma maneira de explorar, mas esse assunto todas exploram do mesmo jeito. Então, conhecimento é conhecimento. Vamos lá. A nossa DRE ela começa por onde? Ela começa pela receita bruta de vendas, que aqui no caso vai ser vendas brutas. 90 mil. Depois, o que a gente tem aqui? O que a gente falou que é dedução da receita bruta? IOF é dedução da receita bruta? Não. IOF não. IOF vai aparecer lá embaixo nas despesas operacionais. Imposto predial, IPTU, a gente falou que é dedução da receita bruta? Não. A gente falou que é dedução da receita bruta o ICMS, o PIS/COFINS e o ISS, não foi? Isso que nós falamos aqui, ó. Aqui, ó. Lembre-se, o IPI não é dedução. O IPI ele é somado, porque ele é por fora. Você tem o ICMS, o PIS/COFINS e o ISS. ICMS, Imposto sobre Mercadoria. PIS/COFINS são contribuições para a Seguridade Social. E o ISS é o Imposto sobre Prestação de Serviço. Então, voltando. Então, não, essas aqui não entram. Comissão de venda é despesa de venda. Despesa de venda é apurado lá embaixo também na DRE. Devolução. Devolução, ela é dedução da receita bruta? Sim. Devolução nós já falamos. R$2.000. Devolução de compras. Devolução de compra é apurado para as compras. Aqui nós estamos falando das receitas. Então é outro passo. IPI nas compras. O que tiver relacionado com as compras não entra nas vendas, também não. ICMS sobre vendas, entra? Aqui sim. R$20.000. E aí nós temos também o ajuste a valor presente sobre duplicatas a receber, que é exatamente o que nós explicamos aqui. O ajuste a valor presente sobre clientes ou duplicatas a receber. Clientes e duplicata a receber é a mesma coisa, pessoal. Então esse aqui vai entrar.
Ah, mas e o ajuste a valor de contas a pagar? Nesse caso, nós estamos tratando aqui de receitas. Nessa parte inicial da DRE, nós tratamos da receita. As contas a pagar, as compras, são tratadas em outros pontos na demonstração do resultado e no balanço patrimonial. Não aqui. Então, feito isso, nós chegaremos no que a gente chama de receita líquida. Que aqui vai ser no valor de R$60 mil. R$60 mil, receita líquida, gabarito, letra E, tá? Concurso aí, questão tranquila, né? Questão que só você tem um pouquinho de discernimento do que entra na DRE, o que entra na receita bruta, o que não entra, quais são as deduções da receita bruta, que você iria acertar numa boa e garantir um ponto importante aí, num dos concursos mais difíceis da área fiscal, que é o ICMS Rio, não é mesmo? Então, vamos embora. Vamos seguir. Além disso, o que mais que a gente tem que saber? Existem algumas contas que elas não entram. Cadê? Contas que não são deduções da receita bruta. E que sempre aparecem em prova. Que contas são essas, galera? Tomem cuidado. Comissões de vendas. Comissões de vendas são despesas de venda. E as despesas de venda são despesas operacionais. E você vai apurar lá na frente, tá? Na demonstração do resultado do exercício. Então não entra, não é uma dedução da receita bruta. O que mais? O mesmo acontece com o frete sobre venda. O frete sobre venda, ele também é uma despesa de venda, é uma despesa operacional. Então, ele não vai entrar como dedução da receita bruta, ele não vai reduzir o valor da sua receita bruta. Nós já vimos quais são as deduções da receita bruta. Nós vimos aqui, ó, devoluções, abatimentos, descontos incondicionais ou descontos comerciais, tributo sobre venda, que é o ICMS, PIS, COFINS e ISS, e o ajuste a valor presente. Essas são as deduções. O que mais que não é dedução? Se aparecer na sua prova, IPTU, IOF, ou então ITCD, ITBI, taxas, ou se aparecer somente a expressão tributos, tá? Tributos, de modo geral, vai ser uma despesa operacional, vai ser tributos relacionados a outras coisas. Agora, se aparecer tributo sobre venda, aí sim é dedução da receita bruta de venda. Agora, se aparecer só tributos, aí não. Beleza? Além disso, o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido também não são dedução da receita bruta, porque elas são apuradas, são tributos que incidem sobre o lucro, lá no final da DRE. Beleza, galera? Além disso, outros fatores, outros itens, outro item que não aparece como dedução da receita bruta
é o desconto condicional ou desconto financeiro. Esse desconto condicional ou desconto financeiro obtido ou concedido, ele vai ser receita ou despesa financeira, que basicamente é o seguinte: o desconto condicional é aquele que está submetido justamente a uma condição. É o seguinte, olha, se você pagar a duplicata X até tantos dias antes, você vai ter um desconto de tal. Então vejam, ele é um desconto financeiro, ele é um desconto que depende de condição. Então ele vai ser uma despesa financeira. Diferente do desconto incondicional ou do desconto comercial, que é aquele que você obtém no ato da negociação, aquele que você concede no ato da negociação, tá? Então o desconto condicional, o desconto incondicional concedido, o desconto incondicional que você dá para alguém no ato da negociação, esse sim é dedução da receita bruta de vendas. Beleza, galera? Então, cuidado com essas contas. Querem ver? Vamos lá. FCC, TRT, terceira região, contabilidade 2015. Fala o seguinte, vamos exercitar um pouco. Considere os dados extraídos do Sistema de Informação Contábil da Comercial Agix S.A., referentes ao mês de abril de 2015. Receita bruta de venda, 120. Comissão sobre venda, 3.000. Custo da mercadoria vendida, 47.000. Desconto financeiro concedido, 1.500. Tributo sobre venda, 14.000. Abatimento sobre venda, 1.000. Com base nessas informações, o lucro bruto de abril de 2015 foi em reais de... Então vamos lá. Vamos resolver aqui junto e depois vocês farão algumas questões sozinho, né? Mais pra frente, quando a gente já tiver mais craque aí na DRE. A gente sabe que a DRE, de acordo com a Lei 6.404, ela começa por onde? Começa pela receita bruta de vendas. 120.000. Beleza. Isso aqui, então, entra. Comissão sobre vendas entra como dedução da receita bruta? Não. É despesa de venda. É despesa operacional. Custo da mercadoria vendida entra agora? Não, entra daqui a pouquinho. Desconto financeiro concedido. Desconto financeiro concedido é aquele que você concedeu, mas depende de uma condição. Então, ele vai ser uma despesa financeira. E a despesa financeira não é dedução da receita bruta. Tributo sobre venda. Opa, aqui entra. R$14.000. E abatimentos, nós falamos também que entra. Depois que a gente faz isso, a gente chega, depois que a gente tira as deduções da receita bruta, a gente chega em algo que nós chamamos do quê? Receita líquida. E aqui nós vamos ter uma receita líquida de quanto? 105.000. Depois que nós chegamos à receita líquida, nós tiraremos o chamado custo da mercadoria vendida. Que aqui no caso foi de
47 mil. E aí, se pegarmos a receita líquida e tirarmos o custo da mercadoria vendida, nós então chegaremos ao chamado lucro bruto, no valor de R$58 mil. Gabarito, letra E. Beleza, pessoal? Então vejam só. Estamos seguindo na nossa demonstração do resultado do exercício. Começamos. Vamos aqui, vamos junto. Começamos da receita bruta. Tiramos as deduções, que eram devoluções e cancelamentos, abatimentos sobre vendas, descontos incondicionais ou comerciais concedidos. Tiramos tributos sobre vendas, que no caso são ICMS, ISS, PIS e COFINS. Todos tributos chamados tributos por dentro, como regra. O ICMS pode ser por fora em alguns casos, mas é uma exceção da exceção. Feito isso, tiramos o ajuste a valor presente sobre clientes. Vejam que não é sobre contas a pagar. É ajuste a valor presente sobre clientes. Um segundo para tomar uma água. Feito isso, chegaremos onde? Chegaremos na chamada receita. Isso aqui na sua prova vai aparecer com os seguintes nomes. Pode aparecer com os seguintes nomes. Vendas líquidas, receita líquida de venda, ou receita operacional líquida. Vai aparecer com qualquer desses nomes na sua prova. Feito? Então nós paramos aqui. Depois disso, a gente vai chegar num passo importantíssimo, que a gente vai tirar o chamado custo da mercadoria vendida ou custo do produto vendido. O que eu tenho que saber sobre o custo da mercadoria vendida ou sobre o custo do produto vendido? Basicamente, o que você tem que saber é que a fórmula básica, a fórmula mágica para achar o CMV na sua prova é o seguinte: CMV é igual a estoque inicial mais compras líquidas menos estoque final. Tá? Então, CMV
é igual ao estoque inicial mais compras líquidas menos o estoque final. Mas por que essa fórmula é assim, Gabriel? Isso é uma mágica? Não, isso é até bem fácil de explicar. A gente já vai entrar nesse assunto e eu vou explicar por que o CMV ele tem essa fórmula. E aí, feito isso, nós chegaremos em que ponto? Num ponto muito importante para provas de concurso. Mais de 50% das questões de concurso, elas pedem para que você chegue nesse ponto aqui, que nós falaremos agora. E que ponto é esse? Depois que você pega a receita líquida e tira o CMV, você chega no quê? Você chega no chamado lucro bruto. Ou resultado operacional bruto. Ou também no resultado com mercadorias. Na sua prova, vai aparecer com qualquer desses nomes: lucro bruto, resultado operacional bruto ou resultado com mercadorias. Vejam o que diz a Lei 6.404, olha só. Então vamos lá, nós estamos seguindo a demonstração, a Lei 6.404, e lá fala: a DRE discriminará receita bruta, deduções de vendas, abatimentos e impostos. Cheque. Receita líquida, o CMV e o lucro bruto. Estamos indo, vamos lá. É aos poucos que a gente chega. Então, já estamos aqui. Agora, vamos voltar para o CMV. Vamos falar um pouquinho sobre o custo da mercadoria vendida. O custo da mercadoria vendida, ele basicamente é obtido, como nós já dissemos, através da fórmula estoque inicial mais compras líquidas menos estoque final. Então, essa é a fórmula do CMV. Só que o que você tem que saber? Por que essa fórmula existe? Ela existe basicamente porque a gente sabe que na contabilidade a gente usa razonetes, não é? Pelo menos em prova, né? Hoje em dia ninguém mais usa razonete, porque o computador não faz razonete. Mas em prova você usa razonete. Nossa, estou com mão tremendo hoje de novo. Então tá aqui. Vejam só. Basicamente, a gente compra aqui mercadorias. Então a gente compra mercadorias. Vamos supor, compramos mercadorias à vista no valor de 1.000. Ou seja, saiu 1.000 do caixa, entrou 1.000 em mercadorias. Tá, ok. Nesse exercício de X1 nós não fizemos nada. E aí vamos para X2. E em X2 nós compramos mais 500. Quando nós compramos mais 500, nós vamos fazer 500 aqui, diminuindo o caixa, e 500 aqui. Quando nós apuramos o nosso inventário, nós vimos que nós tínhamos um estoque final de 300. Ou seja, o seu razonete mercadorias, lá na hora de fazer o balanço, ele vai estar com um saldo
de 300. Então vejam só, o que aconteceu? Se em X1 nós compramos 1.000 e nós estamos falando agora de X2, o que acontece? Esse 1.000 é o que a gente chama de estoque inicial. Por quê? Porque ele foi comprado em X1 e nós estamos falando de X2. 500 é o quê? É o que nós compramos em X2. São as chamadas compras. E aqui 300 é o que sobrou. 300 é o chamado estoque final. Só que essa equação não está batendo, não é mesmo, galera? Por que não está batendo? O razonete, ele é uma questão de matemática básica. Ou seja, se você tem 1.000, somou 500 e no final você tem somente 300, está faltando alguma coisa, não está? E que coisa é essa? Essa coisa que está faltando é um crédito. É um crédito aqui, um lançamento a crédito. X. E esse X, ele pode ser encontrado da seguinte maneira. Você vai somar 1.000, o seu estoque inicial, vai somar 500. Opa! Estoque inicial mais compra. E no final, você vai ter 300. Ou seja, o seu X, ele vai ser encontrado como? Você tinha 1.000, somou 500. Só que você só ficou com 300. Então, se você pegar os 1.000, somar os 500 e tirar 300, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar que esse X, ele é igual a 1.200. E 1.200 aqui é o que saiu da sua mercadoria. É o quanto você diminuiu a sua conta mercadoria, é o quanto você diminuiu a sua conta estoque. Ou seja, é o que você entregou, é o que você tirou da empresa. E a contrapartida vai ser o quê? X e aqui, X. CMV. Então, por isso que nós dizemos que CMV é igual estoque inicial mais compras líquidas menos estoque final. Entenderam, pessoal? Sim ou não? Então é importantíssimo para a sua prova que você saiba esse ponto. Entenderam? E aí eu vou fazer um adendo. Nós já vamos fazer uma conexão com o chamado CPC 16. CPC 16, ele trata dos estoques. E o CPC 16, ele vai influenciar no que aqui? Ele vai influenciar na determinação das chamadas compras líquidas. Por que que o CPC 16 ele vai influenciar na situação das compras líquidas? Porque a gente tem que saber o que entra e o que não entra no custo do estoque. Tá? E assim, você tem que saber por quê. Pessoal, porque o estoque inicial já vai estar lá. O estoque inicial, você não vai ter que calcular. O estoque final já vai estar lá. A compra líquida não. A compra líquida, você vai ter que calcular.
o examinador não vai ser tão bonzinho. E aí você vai ter que conhecer um pouquinho, vejam que nós estamos falando de muita coisa ao mesmo tempo. E depois tem aluno que tem a audácia de falar na nossa aula, fala assim, isso tá fácil demais. Isso que você tá falando não cai. Isso é uma das coisas que mais me deixa chateado. Falar o que eu tô falando não cai. Eu só tô falando o que cai. Então vejam só, vamos lá para o CPC 16. O item 10 do CPC 16, ele fala o seguinte: o valor de custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição e de transformação, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais. E aí o item 11 fala: o custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de importação e outros tributos, exceto os recuperáveis junto ao fisco, bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição. Então, basicamente é o seguinte, olha só, o que eu vou ter que fazer, Gabriel, para achar o valor das compras líquidas? Para achar o valor das compras, você vai ter que fazer o quê? O custo do estoque. Quando aparecer na sua questão, vamos para a nossa tabelinha de sempre. Aquela tabelinha que salva o custo do estoque. Eu dei uma tabelinha na última aula dessas, justamente falando sobre a diferença de reserva para contingência e provisão para contingência numa aula de quinta. Na prova que meu amigo fez no domingo, um amigaço meu, um irmão meu aqui do Rio de Janeiro, caiu a questão e ele acertou justamente por causa dessa tabelinha. Então, tabelinha salvadora da pátria, vamos lá. O custo do estoque, você vai incluir e aí você não vai incluir. Vamos lá. Horrível. Vamos lá. Então, o que inclui? O que eu incluo no custo do estoque, Gabriel? Basicamente, você vai incluir, obviamente, o preço de compra. Então, vai falar compra no valor X. Você vai incluir preço de compra. O que mais que eu incluo? Imposto de importação. E tributos. Que tributos? Tributos não recuperáveis, ou seja, eu já falei para vocês o que é um tributo recuperável. Tributo recuperável é aquele que é o seguinte, Cadê? Volta aqui para mim. Quando eu falo volta aqui para mim, eu falo para mim mesmo, porque meu operador de estúdio aqui, meu cachorro, ele está dormindo, simplesmente dormindo e aqui atrapalhando meu pé. Então, olha só. Quando eu falo
Tributos recuperáveis, o que eu estou falando? Por exemplo, o ICMS é um tributo recuperável para empresas que circulam mercadorias. Então, o que acontece? Quando eu compro mercadoria, eu estou pagando o ICMS nessa compra. Está vindo essa mercadoria numa cadeia, está vindo com ICMS. E aí, quando eu vender, eu também tenho que pagar ICMS, porque a circulação de mercadoria é o que a gente chama de fato gerador. Fato gerador no direito tributário é aquela operação que gera obrigação de pagar tributo. Então, o que acontece? O ICMS, no caso de eu ser uma empresa comercial, ele é recuperável. Ou seja, quando eu vender, eu vou ter aqui que pagar 100 de ICMS. Mas quando eu comprei, eu paguei 70, no saldo, na compensação, eu só vou ter que pagar 30. Então, os tributos, eles vão entrar no preço de compra, eles vão entrar no valor das compras líquidas, exceto se forem recuperáveis. Então, quais vão ser os tributos recuperáveis para vocês, que vocês vão ter que saber? Bom, se você estiver numa empresa comercial, o ICMS vai ser recuperável, essa é a regra. PIS/COFINS, se falar PIS e COFINS não cumulativo, recuperável. Se falar PIS/COFINS cumulativo, aí você vai ter que somar no preço. O ISS, se tiver numa empresa prestadora de serviço, recuperável. Beleza? Então, gravem isso. IPI, se tiver numa empresa industrial, recuperável. Industrial. Então, grave ICMS comercial, PIS e COFINS, quando a questão falar aqui é não cumulativo, ISS, quando tiver numa empresa prestadora de serviço, e IPI, não, ISS não, na verdade o ISS não. ISS esqueçam. E o IPI, quando nós estivermos numa industrial. Tá bom, pessoal? Então, os tributos, em regra, eles vão ser somados ao preço da mercadoria. O imposto de importação, por exemplo, e outros tributos, exceto os recuperáveis. Então, vamos lá, vamos voltar. O que mais? Custo de transporte. Frete sobre compra. Tá? O que mais? Valores de seguro. Manuseio. E outros custos diretamente atribuíveis. Como, por exemplo, você teve que gastar um valor com alguma taxa. Você teve que gastar um honorário com alguma coisa. Você teve custos que sejam diretamente atribuíveis, você vai somar. E o que você não inclui no custo do estoque? O que você não inclui? Você não inclui os tributos recuperáveis. Você não inclui... Peraí, deixa eu botar de outra cor. Você não inclui os descontos incondicionais ou descontos comerciais sobre compra e você não inclui os abatimentos.
Beleza, pessoal? Se o frete for por encargo do vendedor, tá? Se você não pagar nada, aí você também não inclui. Beleza? Você só vai incluir o frete se você pagar por ele. Então vejam só, essa tabelinha é uma tabelinha essencial para a sua prova. Eu até vou jogar lá depois no nosso Instagram, no Contabilidade Facilitada, porque isso aqui cai muito em prova. Cai questão teórica, cai questão de conta, cai questão de tudo quanto é jeito. Então vamos voltar lá, vamos dar um exemplo aqui. Então é isso aqui que você tem que saber para poder calcular o seu CMV, para poder calcular o custo da mercadoria vendida. Então vamos olhar ali uma questãozinha agora, vamos ver aqui como é que a gente faz isso. Olha só, vamos calcular o custo da mercadoria vendida. Nós temos estoque inicial 10 mil, estoque final 5 mil, compra bruta 20 mil, ICMS sobre compra 3 mil, desconto incondicional sobre compra 1.000, desconto condicional sobre compra 500, frete sobre compra 1.000, seguro sobre compra 500, abatimento sobre compra 1.000. Como é que nós vamos fazer isso, pessoal? Vamos lá. CMV é igual estoque inicial mais compras líquidas menos estoque final. Então vamos lá. CMV é igual a estoque inicial 10 mil mais compras líquidas. Vamos calcular a compra líquida. Compra líquida vai ser compra bruta 20 mil. ICMS sobre compra. Você tira, você soma, você não faz nada. ICMS sobre compra, a gente falou que é um tributo recuperável. Ou seja, tira. Descontos incondicionais sobre compras. Desconto incondicional sobre compra, a mesma coisa. Não vai integrar o custo, porque não vai integrar o custo do estoque, não vai integrar o valor das compras, porque é um desconto comercial, um desconto incondicional. Então a gente tira. Descontos condicionais. Pessoal, descontos condicionais você não faz nada. Porque o desconto condicional, quando você está comprando, tá? O desconto condicional, quando você está comprando, você ainda não sabe se você vai obter. Você só vai obter o desconto condicional se você pagar essa operação de maneira antecipada. Então, o simples fato de estar escrito, ó, desconto condicional sobre compra, você ainda não obteve no momento da compra. Esse é um momento posterior. Quando você compra, não significa que você já teve esse desconto condicional. Então, não faz nada. Frete sobre compras, a gente soma. Porque a presunção é o seguinte, não falou nada sobre o frete, é encargo do comprador, porque ele vai ter que arcar com frete. Seguro sobre compra, a gente soma. E abatimento sobre compra, a gente tira.
E aí, CMV é igual a estoque inicial mais compra líquida menos estoque final. Feito isso, nós encontraremos um CMV de 16.500. Entenderam, pessoal, como é que faz isso? Entenderam como é que calcula o CMV? Esse ponto é muitíssimo cobrado em prova de concurso. Olha só. Vamos lá, vamos treinar agora. Treino difícil, jogo fácil. Vamos lembrar disso. ISS Cuiabá 2014. Você sabe quantos aprovados nós tivemos nesse concurso do ISS Cuiabá 2014? 3, pessoal. 3. 40 vagas ou 25 vagas, eu não lembro ao certo. E só 3 aprovados. Então vamos lá, vamos ver como que a gente consegue fazer. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Vamos lá. FGV, Auditor Fiscal, ISS Cuiabá 2014. Em dezembro de 2008, uma empresa vendeu mercadorias por 600 mil para recebimento em 90 dias. Na data da negociação, foi estabelecido um desconto comercial de 10% da venda e um desconto adicional de 5%, caso o cliente pagasse na data acordada. O cliente costuma pagar no prazo, correto, sendo muito provável que receba o desconto adicional. A empresa paga a seus vendedores comissão de 20% das vendas. Além disso, o custo da mercadoria vendida foi de R$200 mil. Considerando que ela é isenta do pagamento de PIS e COFINS e que a alíquota do ICMS é 18%, a receita líquida foi de. Então, quer saber o valor da receita líquida? Vamos lá, pessoal. O que nós tivemos? Tivemos aqui receita bruta de venda no valor de 600 mil. Então, já vamos matando aqui a nossa questão. Vendeu mercadorias por 600 mil para recebimento em 90 dias, ou seja, foi a prazo. Na data, foi estabelecido um desconto comercial de 10%. Desconto comercial é o quê? É chamado de desconto incondicional. E o desconto incondicional, ele é o quê? Ele é uma dedução da receita bruta. %10 de 600 mil, 60 mil. E um desconto adicional caso pagasse 5% na data acordada. Esse desconto adicional, ele é chamado de desconto condicional ou desconto financeiro. Ele é dedução da receita bruta? Não. O desconto condicional ou desconto financeiro, ele é uma despesa financeira. Nesse caso, não vai entrar como dedução da receita bruta. O que mais? O cliente costuma pagar no prazo, sendo muito provável que receba o desconto adicional, não interessa. Está sob condição, então não dá para prever. Ela paga comissão sobre venda de 20%. Comissão sobre venda é dedução da receita bruta? Não. É o quê? É despesa de venda. Então não entra também.
Além disso, o CMV foi 200 mil, ela é isenta do PIS/COFINS e o ICMS é 18%. Galera, qual que é o cuidado que você tem que tomar nessa questão? O único cuidado que você tem que tomar nessa questão é que, quando você vai calcular o ICMS, você tem que abater o desconto incondicional da base de cálculo. Então, aqui no caso, o ICMS vai ser o seguinte. Vai ser 600 mil menos 60 mil vezes 18%. O que vai dar 97.200. Então, tomem cuidado. Anotem aí no caderno de vocês. O desconto incondicional é abatido da base de cálculo do ICMS. Anota esse ponto porque ele é muito importante. Então vamos lá, continuando a nossa DRE aqui. Nós vamos tirar o ICMS no valor de 97.200, o ICMS é essa alíquota mesmo, não tem choro, se você estiver no regime normal. Feito isso, você vai chegar numa receita líquida de 442.800. Beleza? Gabarito letra D de dado. Qual que era a grande dificuldade dessa questão? A maior dificuldade dessa questão era você lembrar que, para calcular o ICMS, você tem que tirar o desconto incondicional. Isso está previsto lá na Lei Candir, que é a Lei Complementar 87/96, que trata as normas do ICMS. Agora uma questão pedreira, hein? Estão prontos? Vamos lá, mais uma. FGV sempre aprontando, pessoal. FGV é como se fosse jogar a final da Copa do Mundo contra a Alemanha. Aquela Copa lá de 2014, é uma pedreira. Vamos lá. Uma FGV TCM São Paulo ADM 2015. Essa prova foi uma prova dificílima. Uma empresa industrial realizou vendas no período de 1.000 itens de seu estoque por 180 cada um, para pagamento em 30 dias. Ao cliente foi concedido um desconto de 1,5% na nota fiscal e o frete, no valor de R$ 2.250, é de responsabilidade da empresa. Dados adicionais. O cliente terá um desconto de R$ 1.800 no pagamento dentro do prazo. O custo do produto vendido é de R$ 90. No mesmo período, foram registrados salários dos vendedores no valor de R$ 4.200. Outras despesas no valor de R$ 1.350. ICMS no valor de R$ 34.200. IPI no valor de R$ 9.000. PIS no valor de R$ 1.170. COFINS no valor de R$ 5.400. Com base nas informações anteriores e nos dados acima, é possível afirmar que a receita líquida é D. Então essa é uma questão para separar os homens dos meninos. Então vamos lá. Vamos começar aqui a nossa DRE. A gente vai começar pelo quê? A empresa industrial. Se uma empresa industrial, a gente começa de onde? A gente começa do
faturamento bruto. Por quê? Porque vai existir ali o chamado IPI. Só que vejam, o IPI ele é um tributo por fora. Então já começa a complexidade da nossa questão aí. Nós temos faturamento bruto e nós temos o IPI. O IPI foi no valor de 9. Só que o faturamento bruto é o quê? O faturamento bruto, ele é a soma da receita bruta mais o IPI. Só que qual que foi a nossa receita bruta? Vejam só, ela vendeu 1.000 itens a 180. Ou seja, 180 mil. E agora, nós estamos separando os homens dos meninos. Porque a gente tem que lembrar que o IPI ele é um tributo por fora. Quando a gente coloca a receita bruta de venda aqui, esse 180, que é o resultado disso aqui, ó, uma empresa industrial realizou vendas no período de R$1.000, 1.000 itens por 180. Cada um. Quando a gente separa, quando a gente faz essa conta, a gente tem que lembrar que o IPI não está incluso e os outros tributos estão inclusos. Porque o IPI é por fora e o restante é tributo por dentro. E aí vamos lá, faturamento bruto. Vai ser quanto? Alguém me diz. Vai ser 189. Agora vamos lá. Agora vamos para as deduções da receita bruta. O que nós temos? Foi concedido um desconto de 1,5% na nota fiscal. 1,5% de desconto na nota fiscal. Quando você fala que você concedeu um desconto de 1,5% na nota fiscal, significa que na hora que você emitiu a nota, já foi dado aquele desconto. Ou seja, eu adoro falar ou seja, né? Melhor dizendo, esse 1,5% é um desconto que não depende de condição. Esse 1,5% é um desconto incondicional. É um desconto incondicional. Então nós temos desconto incondicional, 1,5% de 180 mil, que vai dar 2.700. E o frete, no valor de 2.250, é de responsabilidade da empresa. Aí eu pergunto, o frete é uma dedução da receita bruta? Não. O frete é o quê? É uma despesa de venda. Então já estamos, só com base no conhecimento que nós passamos até agora, nós já estamos resolvendo questões e questões. Várias questões de alto gabarito. Dados adicionais. O cliente terá um desconto de 1.800 no pagamento dentro do prazo. Isso aqui é um desconto o quê? Desconto financeiro ou condicional. Desconto financeiro ou condicional que não é dedução da receita bruta. Ou seja, não vai entrar aqui. O que mais?
Foram registrados salário dos vendedores, também não é dedução da receita bruta, é despesa lá de venda. E despesas no valor de 1.350. O que mais que nós temos? Temos aqui ICMS no valor de 34.200. O frete não tiramos, pessoal. O frete não foi somado nem subtraído nada. O frete ele é uma despesa de venda. Ele vai entrar lá embaixo na DRE. O frete não está sendo computado aqui. Isso aqui é um frete sobre venda. Nós temos ICMS morreu. PIS. Que questão bonita, né, galera? 1.170. Alguém acha esse tipo de questão bonita? Que é uma coisa linda. COFINS. Ainda mais sabendo que a gente sabe matar, não é mesmo? 5.400. Chegaremos no quê? Feito isso, a gente vai chegar no quê, pessoal? A gente vai chegar na receita líquida. Se essa questão fosse uma mulher, ela seria a garota de Ipanema, não é mesmo? Ah lá. Olha que coisa mais linda. Receita líquida. 136.530. Não é mesmo? Então, beleza. Agora, só que como nós somos concurseiros audazes, nós não vamos parar por aqui. Vamos continuar o nosso exercício, não é mesmo? Custa nada. Vamos lá. Depois da receita líquida, vem o quê? Vem o CMV. CMV de cada produto é 90. Metade da receita bruta, né? Então, custo do produto vendido, tá? Na verdade, tecnicamente, você tem que distinguir custo da mercadoria vendida, que é de empresa comercial, tá? E tem que distinguir custo do produto vendido, que é empresa industrial. Vejam que a questão aqui ela foi bem técnica. Ela falou o custo do produto vendido. Eu usei CMV ali porque não fez diferença, mas teoricamente você tem que usar CPV. R$90.000. Feito isso, nós chegaremos no chamado lucro bruto. 46.530. Acabou? Não. Não acabou. O que mais que a gente precisa fazer? Vamos lá, vamos ver o que mais que a gente tem. Despesa de frete. R$2.250.
que mais que nós temos? Salário dos vendedores. R$ 4.200. O que mais que nós temos? Despesas, outras despesas no valor de 1.350. Acabou? O IPI já foi lá em cima, o IPI não é uma despesa, ele é somado. Desconto condicional. Pessoal, desconto condicional, vamos supor que o cliente pagou. Você só vai computar, tá? Você só vai computar se o cliente pagar antes. Vamos supor que ele pagou 1.800. Pessoal, lembrando que a resposta já foi encontrada lá em cima. Só que o nosso objetivo aqui não é só responder a questão. O nosso objetivo é treinar, é aprender. Se fosse só responder a questão, a gente nem perderia tempo fazendo faturamento bruto, blá, blá, blá. Tá? O método rápido. Você partia da receita bruta, chegava até a receita líquida, acabou. Só que nós estamos aqui para aprender, beleza? Então, despesas financeiras, que são os descontos condicionais concedidos. 1.800. Feito isso, nós chegaremos no lucro líquido do exercício, no valor de 36.930. Tá bom? Vejam só, essa é a questão, tá? Então, o gabarito a gente encontrou lá em cima, mas nós desenvolvemos toda a questão, exploramos todos os pontos para que a gente pudesse exercitar, para que a gente pudesse traçar todos os pontos que nós já estudamos até agora. Beleza, galera? Então, uma questão muito interessante, uma questão considerada difícil. Alguns pontos que podem gerar dúvida. Ah, Gabriel, você falou lá no começo da aula que você tem que subtrair o ICMS para calcular o PIS/COFINS. Pessoal, esse entendimento, por enquanto, ele ainda é um entendimento recente do STF. Ele está num processo, que foi reconhecido num processo interparte somente. Mas vejam, aqui de qualquer maneira já foi dado o valor do PIS/COFINS. A questão já deu, você não tem que ficar calculando. Se a questão já deu, você não vai brigar com a questão. A questão já deu o PIS/COFINS, usa o que a questão deu e vai embora, tá? Esse negócio de deduzir o ICMS da base de cálculo, a gente vai ter que ver como as bancas vão aplicar esse tema. Ainda não há um consenso. Assim que nós começarmos a ter posicionamentos, nós informaremos de maneira ampla, não se preocupem. Nossos cursos não vão ficar desatualizados de maneira alguma. Beleza? Vamos embora, vamos seguir então. O que mais? Bom, mais uma questãozinha então para a gente treinar. FCC, auditor fiscal do ICMS Rio 2014. Concurso aí que tinha 50 vagas e somente 24 aprovados. Para você ver que a área fiscal você concorre com você mesmo, tá bom?
A ESAF não tem feito muitas provas, então não temos muitas questões recentes da ESAF sobre esse ponto. Mas caiu uma questão desse assunto, se eu não me engano, na FUNAI em 2014. Eu vou até ver se eu separo para a gente resolver aqui. Vamos lá. A companhia comerciante adquiriu, em 1/7 de 2013, mercadorias para serem revendidas. Então vejam só. A companhia comerciante já deu a deixa. É um comércio, então não é contribuinte do IPI. As mercadorias foram adquiridas à vista por 150, sendo que neste valor estavam inclusos os tributos recuperáveis de 22 e os não recuperáveis de 15. Adicionalmente, ela contratou e pagou o frete seguro para transporte das mercadorias adquiridas até a empresa, no valor de 5 mil, sendo que neste valor estavam inclusos tributos recuperáveis de 600. Em 31/7 de 2013, ela revendeu todas essas mercadorias por 300 mil à vista. Sobre o valor da incidência da venda, houve incidência de ICMS no valor de 45 mil e pagamento da comissão para vendedores no valor de 9 mil reais. Com base nessas informações, o valor do lucro bruto foi D. Então, quer saber o valor do lucro bruto? Olha só. Vamos lá. Receita bruta de vendas. Qual é o valor da receita bruta de vendas? A receita bruta de vendas é o valor pelo qual foi vendida. Então, ela vendeu todas as mercadorias por 300 mil reais. Beleza. Vamos para as deduções. Sobre o valor da venda, houve ICMS no valor de 45 mil. Então, vamos aqui. R$ 45.000. O Cristão já está morrendo. Comissão de vendedores, entra? Não, comissão de vendedores a gente falou que é despesa de venda. Vejam que comissão está sempre presente, galera. Então, feito isso, a gente vai chegar no quê? Na receita líquida. R$ 255. Beleza. Agora a gente tem que apurar o quê? O CMV. CMV é igual a estoque inicial mais compras líquidas menos estoque final. CMV é igual a... Tem estoque inicial? Não. 0. Qual o valor das compras? Vamos lá. Compras vai ser 150 mil, que é o preço de aquisição. Tá?
Então você tem no preço de aquisição tributos recuperáveis. De 22, a gente sabe que os tributos recuperáveis nós temos que tirar. Tá? Porque a questão diz que eles estavam dentro desse preço. E você tem tributos não recuperáveis de 15. Mas, pessoal, vejam, o que eu tenho que fazer em relação aos tributos não recuperáveis? Os tributos não recuperáveis, eles já estão inclusos. Então, você não tem que fazer nada, porque eles já estão inclusos. Ou seja, você não faz nada, porque eles já estão aqui dentro do preço de aquisição. Tá bom? Então não faz nada. O que mais? Pagou o frete seguro, né? O frete foi quanto? O frete no valor de 5.000. Só que dentro desse valor do frete tinha tributo recuperável de 600. Tá? Então, dentro desse frete tinha tributo recuperável de 600. Então, o frete que você vai somar vai ser 5.000 menos 600. Vai ser 4.400. Beleza, galera? O que mais? Só isso, não é mesmo? Se você fizer isso, você vai encontrar compras líquidas no valor de 132.400. Ou seja, estoque final também vai ser zero, porque vendeu tudo. O seu CMV é exatamente isso. 132.400, que é a única operação que você teve, foi a operação relativa ao que você comprou para revenda. Então, você só vai fazer aqui, ó, menos CMV 132.400 e você vai achar um lucro bruto de 122.600. Beleza, pessoal? 122.600. Gabarito letra B de bola. Entendido? Sim ou não? Então, vamos fazer agora um pequeno intervalo rapidinho, né? Já falamos aí bastante coisa, estamos já há algum tempo aqui ministrando essa aula sobre demonstração do resultado. Vamos fazer um intervalo rápido, daqui a pouco a gente volta para dar continuidade ao nosso assunto. Espero que estejam gostando, daqui a pouco a gente se vê então. Beleza, galera?